Olá, amigos. Boa noite. Segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Estamos aqui, recomeçando mais um encontro, mais uma noite de atividades reflexivas através das obras que nos chegam. Então, agradecemos antecipadamente a companhia, Rosângela, Tânia, Jane, são os amigos que já estão chegando conosco, participando conosco, Marco, Terezinha. A gente agradece muito e vamos aproveitar enquanto a chuva não desabou de todo e nós estamos tendo a oportunidade de podermos fazer este encontro. A gente tem preocupação sempre com chuva por conta de falta de luz, qualquer coisa assim. Então vamos tocando com a graça de Deus. Iniciamos com a nossa prece, como sempre, porque é importante iniciar a semana e as nossas atividades assim. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, nossas consciências iluminadas possam fazer escolhas mais felizes para o caminhar, nossos corações mais pacificados possam enfrentar as dificuldades e seguir adiante, confiantes que tudo passa e que a vida tem melhor a nos oferecer um pouco mais adiante. Assim, pedimos a Jesus, o Mestre amado, que esteja conosco nessa caminhada, nos amparando, nos assistindo em todas as necessidades, a fim de que aproveitemos ao máximo a oportunidade que estamos tendo. Que a paz e a luz fiquem em nós, agora e para sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, vamos lá. Yara, nós temos outros amigos chegando, partilhando conosco aqui. Deixa a gente só se posicionar com relação a isso, para depois eu não ficar devendo aquele boa noite, né, que a gente precisa sempre realizar junto dos amigos. Os coraçõezinhos subindo aí, nos dando força. Divone, Ivete, Gil, boa noite, sejam todos bem-vindos. E vamos ao capítulo, hoje iniciando, semana iniciando um novo capítulo, né, de André Luiz, na obra Nosso Lar, onde ele está tratando agora, no capítulo 23, a respeito do saber ouvir. Ele estava em casa de Dona Laura, ela, enquanto os filhos foram passear, foram ao Parque da Música, e ela então ficou contando a André Luiz de como era a vivência na colônia Nosso Lar. E aí então escutaram nesse instante o barulho do pessoal que estava chegando do passeio que tinham feito. E Dona Laura então convida André Luiz a se aproximarem do grupo. E ao adentrarem, eles foram até a sala e André Luiz se surpreendeu com um aparelho que existia, que até então ele não conhecia, e que ia fazer uma transmissão. Então eles pararam ali antes de ligar o aparelho e conversavam ainda sobre algumas coisas. Vamos ao nosso boa noite, só para que a gente não passe em branco a Ivete, Divone, Giane, Silvia, Márcia, Cazuco, boa noite a todos. Nesse capítulo 23, com o título Saber Ouvir, Lísias, que é o amigo de André Luiz e filho de Dona Laura, ele diz assim: olá, amigo, ainda não se recolheu? Quer dizer, ainda não foi dormir? Olha, mundo espiritual, e eles vão se recolher e vão dormir e vão se refazer do dia de trabalho ou do dia de descanso, enfim, como a sistemática de vida tão semelhante à nossa, ou nós semelhantes a eles. E ele diz: vem ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. Ele quer que André Luiz aproveite, observe a noite, as estrelas, a atmosfera, e se você ainda não viu o luar desse local. Porque André Luiz tinha chegado e era durante o dia, e agora tinha anoitecido, eles saíram e estavam voltando. A dona da casa entrava na conversação com as filhas, enquanto acompanhando Lísias foi aos canteiros em flor, diz André Luiz. O espetáculo era soberbo. André Luiz fica encantado com a coloração das flores, com a coloração do céu, com os matizes, as luzes.
Então ele diz que o espetáculo era soberbo. Acostumado à reclusão hospitalar, porque ele ficara bastante tempo no hospital, entre grandes árvores que compunham o parque daquele hospital, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Ele não tinha tido a oportunidade de observar um campo mais aberto, um espaço mais aberto, onde ele pudesse verdadeiramente ver as flores, ver os jardins, ver a lua. Ele não tinha tido essa oportunidade. Muitos amigos chegando aqui e nós vamos continuar com o nosso boa noite. Mara, Rogério, Dilza, Marli, Eliane, Cida, todos os amigos juntos. Segunda-feira estamos juntos, graças a Deus. Então ele estava ali encantado com tudo o que ele estava vendo. Glicínias de prodigiosa beleza, então tipo de flor, glicínia é um tipo de flor, esse de prodigiosa beleza. Lírios de neve, lírios brancos, matizados de ligeiro azul no fundo do cálice. Olha que ele estava entretido, observando mesmo, assim, os detalhes daquelas flores que se apresentavam ali. Ele estava observando isso tudo. Continua ele descrevendo então: respirei a longos haustos. Quer dizer, ele chegou no espaço aberto, aquele perfume de flores, aquele ar leve, e ele pôde então respirar longamente ali, sentindo que ondas de energias novas me penetravam o ser. Então ele observou ali que havia energia renovada. Quando ele respirava, ele recebia uma energia renovada. Para nós aqui não é diferente. Quando nós temos oportunidade de estar num espaço mais natural, né? de contato com a natureza, de florações, de árvores, de céu aberto, este ar que nós conseguimos respirar num ambiente desse, ele é mais leve, ele é uma energia mais pura do que aquele, claro, que nós podemos respirar numa selva de pedras, né? Um núcleo de muitos apartamentos, muito concreto. Então os espaços abertos, eles também atendem a essa nossa necessidade de podermos recuperar energia. É muito importante para nós poder respirar em condições dessa. Ao longe, torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Ele observou o prédio da governadoria, ele conseguia enxergar lá iluminado. Então havia um destaque para esse prédio na colônia. Deslumbrado, não consegue emitir impressões. Ele está encantado com tudo que está vendo. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Aquilo que dissemos. Um espaço aberto, um ambiente tranquilo, a natureza em festa. Isso dá uma sensação de leveza, de plenitude e de paz. E era isso que André Luiz sentia naquele momento. Mais amigos chegaram aqui. Então vamos lá cumprimentar os amigos: Edna, Solange, Lília, Regiane, Cidinha, são os amigos que estão chegando agora aqui conosco, a Regiane Rodrigues. É assim que nós vamos nos unindo e nos fortalecendo para que possamos verdadeiramente ter melhor qualidade do nosso viver. Lísias então comenta com André Luiz, que estava ali acompanhando ao jardim: há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Vejam que interessante, porque Lísias fala duas coisas muito importantes nessa frase. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia. O que quer dizer que mesmo em nosso lar haviam habitantes em estado de desequilíbrio emocional, mental, que eram aqueles que ficavam naqueles calabouços,
mais distantes, mas faziam parte da colônia espiritual. Estavam reclusos, mas eram pessoas por serem pessoas em desequilíbrio. E o que ele diz é que entre os que estavam equilibrados, aqueles que poderiam viver naquele céu aberto, envolvendo-se em trabalho, em conhecimento, em questão de habitar alguma coisa melhor, entre esses havia um compromisso da população da colônia. Não emitirem pensamentos contrários ao bem. Parece que é disso que nós estamos precisando. Um compromisso com a divindade para não emitir pensamentos contrários ao bem neste momento em que a nossa psicosfera está tão carregada de vibrações negativas. A gente vê os discursos negativos, desesperançados, alguns tão distorcidos, fora da realidade, da verdade, torcendo para que as coisas não saiam bem. Na maioria das vezes, esse comportamento movido por questões políticas, que nós estamos vendo no nosso momento. Mas os pensamentos negativos estão nos acompanhando, e eles criam uma psicosfera pesada, eles criam miasmas que grudam nas paredes assim do nosso lar, se nós alimentarmos isso, e nós vamos ver numa das descrições de André Luiz, quando ele fala dessas placas de pensamentos negativos e palavras ruins, que elas aderem à parede das casas como manchas escuras, substratos onde vírus e bactérias vão se espalhar. Vão encontrar ali uma condição de viver e se reproduzir. Então, se nós pensamos tanto nessa higiene, pensamos tanto no cuidado com o corpo neste momento, a nossa higiene sendo solicitada, mas nós precisamos fazer higiene da alma e higiene da mente. Da alma nos livrando de sentimentos mais complicados e da mente nos livrando de pensamentos negativos. Nós precisamos, em nosso lar, ele respirava um ar leve, ele se sentiu tão em paz aquela noite, tão agraciado, e Lísias explica a razão dessa sensação, o compromisso daquelas criaturas equilibradas que ali habitam, não emitirem pensamentos contrários ao bem. Também temos nós aqui encarnados uma leva de criaturas desequilibradas. Só elas já alimentam a nossa psicosfera de pensamentos negativos e contrários ao bem de montão. Então, a súplica é para que os equilibrados ou menos desequilibrados possamos nós emitir coisas boas, pensamento de esperança, de fé, desejo do bem, palavras boas, porque isso vai ajudando a limpar a nossa psicosfera. A nossa atmosfera, a chuva está limpando. À medida que ela vai caindo, ela vai lavando, vai diluindo muita coisa que está no ar. Mas a nossa psicosfera, que é a esfera do pensamento, a esfera do mergulho da mente, ela precisa ser trabalhada, purificada, limpa por nós, aqueles que estamos um pouquinho mais equilibrados ou aqueles que estão muito equilibrados e que lutam para manter o bem acima de tudo. Temos mais companheiros conosco que nós vamos dar um alôzinho aqui. Isabel, Sebastiana, Ana Maria, Dolores, Edith, Marcelo, sejam todos bem-vindos. Célia, Jane, todos bem-vindos, boa noite. Então, continua Lísias explicando para André Luiz, nós estamos trazendo isso para o nosso momento, porque as leituras das obras espíritas, em geral, precisam ser aproveitadas por nós para o nosso cotidiano. De nada adianta lermos coisas e acharmos tão lindo, tão maravilhoso, olha que coisa fantástica.
e não percebermos que é um recado que está chegando a nós agora, para que a gente faça alguma coisa diferente enquanto estamos aqui. Quando Jesus diz, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho, é reconciliar com o outro que estamos com dificuldade, com os inimigos que estão dentro de nós, e com a própria natureza e com a própria divindade da qual nós nos afastamos tantas vezes. Reconcilia, concílio é conversa, volta a conversar, volta a ter diálogo, volta a ter ligação para produzirmos então alguma coisa melhor, com toda certeza para nós. Boa noite, Silvio, Laura, Brígida, Nancy, boa noite a todos. Continua então Lísias explicando, André Luiz, dizendo, assim, trabalhando, cuidando, comprometidos em vibrar pelo bem, assim, o esforço maior se transforma numa prece quase perene, daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Olha que interessante, porque às vezes nós achamos que é só fazendo oração, quase que uma atitude igrejeira sempre contida em nós para manifestação com a divindade. E nós vemos que aqui não há necessidade desse, muitas vezes tem excesso de oração, quando dizendo, mantendo esse esforço, né, de pensar o bem, de falar o bem, de agir no bem, mantendo esse esforço, a maior parte desse esforço se transforma numa prece, que é uma conexão quase perene. Quer dizer que aquele que está trabalhando no bem, ele está em prece constante, quase perene. Todos os seus atos vibram na tônica, na mesma tônica de uma oração, na sintonia de uma oração. Então, é algo, uma transformação quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Se queremos a paz, comecemos a trabalhar por ela. Comecemos a buscar, construir a paz. Há até música dizendo da necessidade de construir a paz. Vamos construir a paz. A questão é como? Aqui está a primeira lição para nós. Pense no bem. Fale do bem. Haja no bem. E aí nós teremos paz. Porque cada um será uma fonte de paz. Cada um vai contribuir com um pouquinho da sua energia de pacificação, da sua energia pacificadora para aqueles que estão em seu redor. E se tivermos esse comprometimento com o mundo que estamos, podemos somar e ter uma qualidade de vibração de paz que outros vão sentir. Boa noite, Rosa, boa noite, Gil, Júlio César, Silvio, boa noite, Dolores, que está aqui conosco, Beth, Ivete, boa noite a todos. Dolores, assim, desisto, não abre até quarta. Não precisa esperar a quarta, Dolores. Depois você vai no YouTube, está lá, canal Marina Ferri, e você vai poder, numa hora mais tranquila, assistir com calma, porque deve estar difícil em São Luís do Paraitinga a conexão. Mais difícil, serra, chuva, tudo isso. Mas, se Deus quiser, você vai poder ver sim por lá. Continuando, então, Lísias diz a André Luiz a respeito da razão, o que é que produzia esse estado de paz. Era o comprometimento das pessoas mais equilibradas em pensarem no bem. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Isso que eu falei, que eles foram para dentro, para a sala, uma sala de visitas, e ali tinha um aparelho que lembrava o rádio, um aparelho radiofônico. Seriam aqueles rádios nossos antigos, que nossos pais e avós tinham nas casas, e era através deles que a gente ouvia notícias, novelas, músicas, enfim, era através do rádio. E André Luiz conhecia o rádio, e ele viu um aparelho que é interessante porque ele diz assim,
um aparelho semelhante, um aparelho à maneira dos receptores radiofônicos. Ele não identificou imediatamente como se fosse um rádio. Ele não disse, nossa, tem um rádio aqui, ele vai ligar o rádio. Ele está dizendo que tinha um aparelho semelhante ao que ele conhecia como rádio. Aguçou minha curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? A curiosidade, André Luiz, é a mesma que nós temos. Se tivéssemos um aparelho que pudesse captar o mundo espiritual, nós iríamos dizer, o que vamos ouvir? Mensagens do mundo espiritual? André Luiz entendia que também ali eles ansiavam e desejavam mesmo ter a possibilidade de ouvir mensagens da Terra. Era tudo o que ele desejava. Lísias, então, explica André Luiz, não ouviremos vozes do planeta. Já deixou claro que não teria conexão com a Terra, não teria nenhuma estação, nenhuma sintonia com o planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que a da esfera da crosta. Porque o nosso rádio, como é que nós temos a possibilidade de ouvir uma rádio? Ela lança no ar, através das suas antenas emissoras, as ondas sonoras, que são captadas por outras antenas, decodificadas em nossos aparelhos, e nós passamos então a ouvir. Quer dizer, há uma faixa vibratória de ondas sonoras, onde essas rádios estão caminhando. Por isso que cada uma delas tem um número no dial do nosso aparelho de rádio. Existiam ondas médias, ondas longas, ondas curtas. Eram ondas que nós ouvíamos rádio, estações de rádio. E cada uma dentro de uma medida. Nós sintonizávamos de acordo com o número, como hoje fazemos com um canal de televisão. Cada um está lá dentro da sua medida, que é o seu número de identificação, lançando nas ondas de som e imagem os seus programas que nós recebemos através de algumas antenas e decodificamos. Então, Lísias explica isso para ele. Não vamos ouvir nada da crosta. Por quê? Porque as transmissões que eles iriam ouvir se baseiam em forças vibratórias mais sutis. Quer dizer, as ondas sonoras não vibravam no mesmo padrão. Vamos colocar uma oitava acima. Então as ondas sonoras do mundo espiritual estavam aqui e do planeta está aqui embaixo. Por isso, o aparelho dele estava pronto para captar ondas sonoras mais sutis, e não aquelas mais densas, que eram as emitidas pelo planeta. E isso é que ele explica para André Luiz. Mas não há recurso para recolher as emissões terrestres, porque a gente percebe que André Luiz está louco para saber notícia da família, da terra, dos amigos. Ele, de toda forma, ele quer, então, encontrar, ter alguma conexão. E ali ele disse, mas não há um recurso, é tão adiantado tudo, não tem como recolher essa emissão terrestre, não dá para a gente captar de alguma forma aqueles ruídos terrestres, as rádios. Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. Interessante, quer dizer, haviam locais próprios onde eles poderiam se conectar com as frequências vibratórias mais densas, que seriam aquelas da Terra, mas que estavam dentro dos ministérios. Era algo mais sério para captar, laboratório, ficava ali para receber. Nos lares, no meio familiar, não. Eles estavam ali somente para receber atualidades do mundo espiritual. E é essencial isso para eles, saberem problemas de nossa atualidade, saberem como está a situação dentro da colônia. Nos lares, eles teriam essas informações.
A programação do serviço necessária via rádio. Era transmitida a eles a programação do serviço a ser realizado, as notas da espiritualidade superior, os recados, os noticiários, aquelas medidas que estavam sendo tomadas, os ensinamentos elevados, palestras, cursos, tudo eles podiam fazer, recebiam no lar. Era educação online para os habitantes da colônia. Vivem agora muito acima de qualquer cogitação terrestre. Havia ali um interesse maior em aprendizado, em selecionar trabalho, em ter informação, do que em verdadeiramente apenas saber notícia das coisas da terra. Era algo mais importante para eles organizarem, terem instruções, terem conhecimento para bem realizar os seus trabalhos. André Luiz, ele não se conforma. Ele acha demais, né? Precisar de tanta informação, imagine, e ele diz a Lísias mesmo, será tanto assim? Quer dizer, não dá para a gente ouvir um pouquinho? Será que a gente precisa de tanta orientação, tanto curso, tanta palestra, tanta palavra, tanto cronograma de trabalho sendo divulgado? Ele pergunta em seguida, e os parentes que ficaram à distância? Como quem diz, não são importantes também? Só é importante a vida aqui? E saber notícias dele, se não é? Nossos pais, nossos filhos, ele insiste, porque para ele tinha uma importância enorme, claro que para todos nós tem. Como se abster dessa conexão para apenas viver essa realidade de trabalhos, tarefas, crescimento, ensino, estudos, envolvimento com auxílios. O Gil está dizendo, talvez dos ministérios teriam condição de sim ou de não em relação ao ouvinte, assim como seria ou não autorizado exatamente. Porque não é todo mundo, né, que consegue ter estrutura para saber disso ou daquilo. Nós vamos ver essa conversa um pouquinho mais para frente, Lísias explicando exatamente isso. Havia que estar preparado. Lembram-se que Dona Laura e o seu marido, seu Ricardo, eles foram levados ao ministério depois de um tempo para terem acesso a algumas de suas vidas passadas, apenas o suficiente para tomar algumas decisões e se prepararem para uma próxima reencarnação. Apenas para isso, nem condição de ir mais profundo, conhecer mais experiências, porque eles não aguentariam. Exatamente isso. Então, há que estar pronto, há que estar selecionado. Isso me faz lembrar o cinema antigamente, que nós estudantes tínhamos que mostrar a carteirinha de estudante, porque era filme proibido para 14 anos, filme proibido para maior de 18 anos. E aí chegava-se a falsificar a carteirinha para poder entrar no filme que não tinha idade ainda. Mas a gente via isso, uma seleção, ou uma tentativa de seleção, para que não era aconselhado para aquele que não tinha condição de entendimento assistir determinados filmes. Então, mesma coisa para o mundo espiritual, como nós estamos vendo aqui. Boa noite, Edna, Rogério, boa noite a todos. Giane, Dona Laura que responde para André Luiz a respeito de, será tanto assim? Será que não dá para a gente saber, eles não são importantes? E ela diz o seguinte a ele, já esperava essa pergunta. Está acostumada a receber pessoas recém-chegadas. Está acostumada esse desejo, essa vontade imensa de conectar. Ela está acostumada com isso. E dizia, então já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar situações. Quer dizer, na Terra nós estamos muito acostumadinhos a fazer de um jeito, de outro jeito. É assim que se age na Terra.
E para ela não era bem assim. Ali tinha que abrir mão desse vício, desse costume. A hipertrofia do sentimento é mal comum em quase todos nós. Nós somos, sim, excessivamente sentimentais, aumentamos muito isso. Claro, é da nossa natureza ainda esse envolvimento através desse modo de ser. E só que nós, a hipertrofia do sentimento, nós sentimos além do que é possível sentir. Por isso o preparo. Rogério está nos dizendo que as palavras estão muito bem escutadas na casa dele. Que continue bem assim para que a gente possa saber que está tudo legal, e faz parte do nosso estudo a compreensão desses ensinamentos. É verdade, Rogério, nós precisamos muito para podermos modificar alguma coisa em nós mesmos, para entendermos, né, essa coisa. A Tânia está dizendo, somos muito passionais. Verdade também. E são coisas que nós temos que ir trabalhando. Não é fácil, não é fácil. Mas são coisas que temos que ir no exercício constante para podermos, sim, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas viciações, viciação de comportamento. Nós temos esse vício, nos comportamos sempre dessa forma. Somos por lá, na Terra, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Vamos lá, dizendo que na Terra somos velhos prisioneiros da condição exclusivista. Minha casa, minha família, meus filhos, meus amigos, meu centro espírita, minha igreja, minha escola. E ocupamos-nos desse muito meu, ou muitos meus. Né? Nos ocupamos disso. E aí nós vemos que é preciso aprender o nosso. Quando Jesus disse Pai Nosso, ele não disse Pai Meu. Há momentos que ele fala intimamente com o Pai e diz, meu Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Pai, aí é uma linguagem coloquial dele com o Pai Celeste. Mas quando ele está falando do Pai, como esse provedor de todos, ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. Mas nós somos esses exclusivistas. Botamos o carimbinho de meu e acabou-se, é isso mesmo. Não abrimos mão. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Só nos ocupamos dos nossos, só dos nossos. Maria Helena, que bom, Alfenas aqui presente conosco. Saudade, né? A gente tem saudade de Alfenas, eu falei de Alfenas hoje. Me lembrei de alguns fatos. É gostoso a gente rever os amigos aqui, né? Esses amigos queridos que a gente tem no coração. Então, nós vemos aqui eles dizendo a respeito disso, que nós nos ocupamos dos nossos, é a minha família. Não sequer enxergamos o outro, sequer percebemos as outras criaturas e esquecemos que temos obrigações com a humanidade, com tudo e com todos. Mas nosso olhar, o povo costuma dizer, olha muito para o próprio umbigo, mostrando esse olhar que se volta para si mesmo e para os seus, esquecidos das outras criaturas. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade, porque somos sim fraternos para com os nossos, a família, os amigos, mas as outras criaturas não. Se fôssemos um pouquinho mais fraternos, não teríamos tantos desentendimentos, tantas más palavras, tantas vibrações negativas, tanto desejo de destruição. Como nós vemos, nos falta fraternidade, fratelli, irmãos, irmandade. Somos filhos de Deus, de um único Pai, Jesus Pai Nosso. E por conta disso, não prestamos atenção, porque somos exclusivistas, porque somos egoístas. Esse é um vício nosso que
forçadamente, André Luiz vai ter que diluir um pouquinho. Ele está louco para saber dos seus. E os outros não mereceriam dele um olhar de atenção? E vai ter forçadamente. Forçadamente. Na experiência, está impedido de conexão, vai ter que olhar para quem está do lado e achar muito bom, ainda de ter um amigo do lado. E achar muito bom de ter alguém para que ele possa, de alguma forma, ajudar, contribuir. É uma condição que ele está aprendendo também. Em geral, somos solidários apenas com os nossos, diz então Dona Laura para ele. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças, dizendo de que nós temos que, é uma enfermidade, é uma doença, esse egocentrismo, egoísmo exacerbado, essa ideia exclusivista, só os nossos, só quem pensa como eu, fala como eu, age como eu me entendo, o outro eu não quero saber. A primeira condição de separação que existe entre as criaturas é quando eu coloco essas barreiras. Aqui é para esse tipo de pessoa, outra não entra. Acabou a fraternidade. Começa ali o preconceito para com o outro. Preconceito é a ausência dessa fraternidade, em todos os seus aspectos. Né? Nos falta, disse, paciência, gentileza, fraternidade, que nós temos que começar a experienciar na nossa vida para nosso próprio benefício. Claro que vamos assim contribuir por um mundo melhor, mas especialmente porque estaremos contribuindo na construção de um ser melhor. Cada um de nós tornar-se, é o vir a ser do Espírito, Filho de Deus, que simplesmente está crescendo em direção às coisas boas do Pai. E com isso, quando enfrentamos essa luta para nos desvencilharmos dessa doença chamada egoísmo, nós vamos passar a agir com justiça para com o outro, tanto quanto gostaríamos para nós mesmos. Então vamos sanar injustiças que estão acontecendo com outras criaturas e que a gente está vendo e diz, mas não é meu filho, não é meu pai, não é meu irmão, não é minha esposa, não é meu marido, não é meu amigo. Se vira. Muitas vezes agimos assim. E a hora que começarmos a entender isso, nós vamos começar também a lutar pelo outro, pelo bem-estar do outro, a nos ocuparmos verdadeiramente das outras pessoas também. No início da colônia Nosso Lar, continua Dona Laura dizendo, as moradias ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Olha lá, no começo da colônia, quando tudo começou, todas as casas tinham um canal de ligação direta com os familiares na Terra. Era nossa TV a cabo, direto para a nossa casa. Então tinha essa conexão, havia nas moradias, haviam ligações com os núcleos de evolução terrestre, com as famílias. Ninguém suportava a ausência de notícias de parentela comum. Ninguém, todo mundo desesperado, todo mundo querendo saber dos seus. Muitas pessoas, a gente vê exatamente isso, eu acho que todos nós, né? Quando um ente querido, um amigo, um parente desencarna, a grande questão é, onde será que ele está? Será que está bem? Eu só queria saber que ele esteja bem. Era o único desejo, assim, que ele estivesse bem. A gente quer notícia, quer saber. Por isso que as chamadas cartas consoladoras, elas fazem muito bem, porque elas respondem essas perguntas às pessoas. Se elas são idôneas, são sérias, elas respondem. E do mesmo jeito, aqueles que estão para lá também desejam saber como estamos nós que ficamos aqui. E no começo da colônia, eles não suportavam não terem notícias dos seus. Eles queriam, por toda a lei, saber como é que o pessoal estava, eles não tinham sossego.
Boa noite, Lourdes, Crista, boa noite a todos. Continua a dona Laura a dizer a ele então a respeito disso. No Ministério da Regeneração, desde o Ministério da Regeneração até o Ministério da Elevação Divina, vivia-se em constante guerra nervosa. Por quê? Por causa das notícias. Imagine bem o ente querido que está no mundo espiritual, tentando agora o seu reequilíbrio, seguir adiante, com aprendizado, num desejo de repensar a vida, de abrir outras frentes de trabalho, entregando nas mãos de Deus os seus. De repente ele está conectado e vai saber que estão brigando pela herança, que um está matando o outro, que um colocou o outro na prisão por causa disso, que houve processo. Vocês já imaginaram? O desespero porque está lá e não pode fazer nada, entre outras coisas. Essa é uma simples questão. E isso desequilibrava na colônia, claro, porque se ele está no mundo espiritual, mas está aflito com a confusão que está na sua família aqui, não tem cabeça, não tem sossego, e desestruturava. E olha que não era desde o ministério, nos ministérios mais simples, era do Ministério da Regeneração até o Ministério da Elevação Divina. Todos os ministérios. Havia uma guerra nervosa entre as criaturas, constante, as pessoas preocupadas com os seus, as pessoas nervosas com as situações que estavam recebendo notícias da Terra. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Boatos de guerra, já pensou? Chega a notícia, olha, vai ter guerra lá, e aí a pessoa assim, meu Deus, minha família mora lá. Vão soltar uma bomba atômica lá em cima. Olha o desespero quando se recebe notícias desse tipo. Nós temos visto algumas catástrofes do mundo, represas que estouram, aviões que caem, coisas grandes assim acontecendo, doenças, né? Epidemias, nem falemos da pandemia, mas epidemias em determinados locais, e se a gente tem algum amigo, algum parente por lá, fica extremamente preocupado, porque ele está lá sujeito a viver aquela experiência dolorosa e desagradável. Então, quando surgiam boatos, notícias desse tipo no mundo espiritual, também esses entes queridos se desesperavam e sem poder fazer nada. Deixavam em aflição e não podiam fazer nada. Há 2 séculos, isso foi no começo, né, da colônia. Então, dona Laura está contando que há 2 séculos atrás, então 200 anos, lembra do governador do Clarencio, que estava ali, tinha um governador acima dele, que já estava na governadoria há 200 anos? Pois é, antes desse governador, então, o outro que estava ali, há 2 séculos, é que estava essa confusão. Há 2 séculos, um dos ministros generosos da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. Um dos ministros, graças a Deus, daqueles ministros que se ocupam e se preocupam com o bem-estar da humanidade, com o bem-estar de todas as criaturas daquela colônia, né? Então, um ministro generoso, bom, consciente, esse ministro foi conversar com o governador para melhorar a situação, que estava de conflito, de dores e aflições, e nada andava bem. O ex-governador era demasiadamente tolerante. Ele tolerava, eu quero conexão, eu quero ligar, eu quero saber, eu quero isto, e assim havia toda essa confusão. Ele tolerava tudo, quer dizer, a disciplina é muito importante. E ele não exigia essa disciplina, e por isso estava o caos naquele lugar. Na continuidade, ela diz, a bondade transviada provoca indisciplinas e queda. Olha que lição para nós. Às vezes, toleramos tudo, permitimos tudo, não se coloca regras,
não se coloca meios de organização, vira o caos. Então, a bondade transviada, ela transviou-se do objetivo maior, ela vai gerar indisciplina, vai gerar dores, vai gerar aflições, vai provocar então quedas, porque as pessoas vão verdadeiramente se enroscar nesses comportamentos mais difíceis. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Lena, que estão chegando aqui também. De quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Olha, famílias que estavam no mundo espiritual. Quando elas recebiam notícias dos que estavam aqui encarnados, elas ficavam em polvorosa no mundo espiritual, aflitas, sem ter meios de ajudar, em desespero. Ficavam assim. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem alguma entidade em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Que interessante, os desastres coletivos do mundo. Nós estamos vivendo um momento de um desastre coletivo no mundo. Nós temos aí a pandemia como um desastre coletivo no mundo. Quando interessa alguma entidade, alguma criatura, ela transforma esse fato, transforma em verdadeira calamidade pública, com as notícias cada vez piores, com as coisas mais assombrosas, e aquilo se repete de manhã, à tarde, à noite. Parece que há até um prazer em perturbar e desequilibrar as mentes que estão confiantes, esperançosas, lúcidas. A mesma coisa acontecia em nosso lar. A mídia lá já funcionava assim também, de levar um desastre coletivo no mundo para eles lá como uma verdadeira calamidade pública. Perturbava toda a vida na colônia. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Vejam o que é que Dona Laura está dizendo quando a mídia local estava fazendo estardalhaços desnecessários de uma calamidade no mundo, afligindo as criaturas que estavam ali, e elas então se desnorteando, as famílias se desnorteando, os núcleos familiares em desespero por causa dos seus. Ela está dizendo que a colônia parecia mais um departamento do umbral, de criaturas totalmente perturbadas. Dá uma espiadinha pelas nossas ruas, dá uma espiadinha pelos nossos noticiários. Vejam como andam as pessoas. Nós estamos numa situação que mais parece que o planeta virou um departamento do umbral, do que um lugar de educação do espírito, de aprimoramento da alma, de refazimento, de instrução. Nós não reencarnamos aqui para esse caos. Nós reencarnamos aqui para fazer o melhor, para aprender e experienciar, exemplificar, produzir alguma coisa boa. E, de repente, alguns interesses fazem com que as situações virem um caos, é uma bagunça geral. Um dá uma ordem, 2 horas depois o outro cortou aquela ordem e coloca outro, aí vai outro e volta à ordem antiga, as pessoas ficam sem saber mais o que seguir, já não sabem mais. Porque a cada hora uma novidade que surge perturbando o equilíbrio das pessoas. Perturbando. Temos visto isso diariamente na face da Terra, especialmente aqui. Não vamos nem falar de outros lugares no mundo, mas falar da nossa Terra. Nós estamos vendo isso o tempo inteiro acontecer. E ela diz, e nosso lar acontecia também. Quando chegavam as notícias e alguma mídia procurava fazer pior do que era a história, levando então a aflição aos núcleos familiares no mundo espiritual. E isso desestruturava o bom andamento daquela sociedade,
que era uma sociedade, uma colônia, desestruturava, perturbava tudo e levava mesmo à dificuldade. Então ela disse, mais parecia um departamento do umbral, de criaturas perturbadas, sem rumo, sem saber como seguir, sem saber para onde ir, sem saber em que acreditar. Isso era um departamento do umbral, que propriamente zona de refazimento e instrução, porque a colônia se destina a isso. Nosso lar é uma zona de refazimento. Vamos recuperar forças, reequilibrar, nos refazermos dos últimos acontecimentos e recebemos instrução, aprendizado para seguirmos adiante. Então, aquela que era a proposta primeira da colônia, que era refazimento e instrução, caía em desuso porque o desnorteio era geral. Se bobearmos, a nossa terra vira isso. Nós perdemos o rumo, nós não sabemos mais em que acreditar, como nos dirigir, como seguir, e pintam o quadro de cada vez de forma mais dolorosa diante dos nossos olhos, mais aflitivas, e isso leva ao desânimo, ao desgaste. Então, também acontecia em nosso lar. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Tomou posse esse governador que era um generoso, um ministro generoso, ele toma posse e olha a medida, e ele era generoso, vejam bem. Qual foi a medida? Proibiu a comunicação. Imagine proibir a comunicação e isso ser um ato de generosidade. Será que a gente acreditaria que isso era para melhor? Um homem bom, um homem íntegro, vai lá, toma posse e corta o barato de todo mundo. Está aqui. O governador fez isso. Cortou, proibiu o intercâmbio generalizado. Por isso que nós vimos, e o Gil ainda comentou, de que o intercâmbio, a possibilidade de conexão com a terra, ficou dentro dos ministérios. E como disse o Gil, claro que cada um tinha que estar preparado para viver esse encontro, essa conexão, saber as notícias. Porque existem as mentes mais frágeis, que se impressionam muito e que vão, sim, sofrer e causar sofrimento onde estiverem. Portanto, ele proibiu esse intercâmbio generalizado, ficou selecionado onde isso poderia acontecer. Canal fechado, não era todo mundo mais tinha acesso, não tem canal aberto mais para o povo, não. Canal fechado, alguns terão acesso, outros não terão acesso, a grande maioria não. Houve luta, claro que o povo lá na colônia chiou, brigou, achou ruim, fez passeata contra o governador. Lembram-se que ela conta disso? Mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus. Ele foi mostrar baseado em que ele estava tomando aquela atitude, aquela providência. E era na frase de Jesus que diz: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Nós sabemos que esta fala de Jesus, ela representa naquele momento que Jesus fala isso para um jovem que queria segui-lo, e ele o convida então para segui-lo, e o jovem diz: mas eu preciso, meu pai faleceu e eu preciso enterrar o meu pai. E Jesus então diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Parece uma coisa impiedosa de Jesus para com ele. Mas Jesus estava dizendo, neste momento, a este jovem, interessado nas coisas transcendentais e espirituais, nas coisas da alma, que aquele compromisso era algo muito terreno. E na tradição deles, quando havia uma morte na família, era um período longo dos féretros, do acontecimento. Não era tudo resolvido na hora, era algo que se levava tempo, o preparo do corpo com perfume, com óleo, com bandagens, a questão
do velório mesmo que eles faziam. Nós vamos usar a palavra velório, não tinha esse nome, mas seria esse momento de estar ali, de vivenciar aquilo, e a obrigatoriedade que existia de mostrar que estava sofrendo com a partida do ente querido. Tudo isso se somava, mas isso era tudo protocolo terreno. Então, quando Jesus fala, ele está falando que as pessoas davam muito mais atenção ao corpo sem vida e cumprindo todos aqueles rituais como algo tão importante, e é importante sim, mas não mais do que merecia, esquecidos do espírito, que se despojou daquilo e que agora precisa de paz, de alegria, tranquilidade para seguir adiante. Por isso e quem que está vivo? O espírito, porque o corpo feneceu, teve o seu tempo de validade vencido, feneceu. Mas o espírito está vivo, então ele diz, olha, deixe esses que estão no corpo perecível cuidar disso, porque você tem coisas tão importantes para cuidar da alma. Desta forma, só que aqui ele usou para dizer, no sentido inverso, para nós seria aqui, para eles, deixe os mortos cuidar dos seus mortos, que foi o que o governador usou, que os mortos enterrem os seus mortos, quer dizer que aqueles que estão encarnados, porque eles estão vivíssimos. Então aqueles que estão encarnados, mortos para as coisas do espírito, que eles cuidem dos procedimentos que abalavam a eles, fossem as guerras, fossem as partilhas, fossem as heranças, fossem as brigas em família. Por isso que ele diz, deixe que os mortos cuidem dos seus mortos, cuidem dessas coisas, porque senão o caos estava formado ali e ninguém mais faria qualquer coisa boa, ocupado em resolver algo que era pertinente apenas ao mundo dos encarnados e que eles não poderiam mais tomar providência nenhuma. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Eles começaram a compreender verdadeiramente que não adiantava, eles não poderiam mudar o quadro, fazer diferente com as pessoas, não dava para ser assim. E eles estavam se perturbando e perturbando o ambiente em que se encontravam por conta disso. Então os ânimos foram acalmando, eles conseguiram entender. Veja que a conexão não foi de toda perdida, ela estava nos ministérios. Em condições especiais, teriam o direito de acessar. Mas não mais aquela ligação constante que estava prejudicando e trazendo as novidades para alguns seres espirituais ainda mais grosseiros, que faziam disso um carnaval todo e assustavam mais as pessoas ainda. Vamos lá, o Gil diz, o pior é que com atitudes errôneas colocam um contra o outro, virando até inimigos por nada. Verdadeiro. Porque também no mundo espiritual estava acontecendo isso. Os desentendimentos. Quer dizer, são pessoas que se comprazem em fazer coisas desse tipo. Porque é muito mais fácil você dominar aqueles que estão fragilizados, sem rumo, aqueles que estão de ânimos mais acirrados. É mais fácil do que quem está firme, sólido, no seu ponto, no seu equilíbrio. É muito mais fácil. Vamos lá, Maria Leia, com saudade, Didi, que está conosco também, Beth, Edith, Dolores está conosco de novo? Ah, sim, então foi possível. Continuando, Dona Laura ainda... Nossa, não vamos continuar, nossa hora. Agora que eu vi, gente, me perdoe, nós passamos um minutinho aí. Nós passamos um minutinho. Mas vamos deixar então este assunto ainda, o saber ouvir, que é o capítulo 23, vamos continuar isso na semana que vem, se Deus quiser, porque por hoje nós até extrapolamos um pouquinho. Mas vale aqui a recomendação então de Dona Laura para todos nós, desse cuidado com o nosso, eu ia dizer, o nosso horário. Viu? O psicológico da gente funciona, mas não é. Cuidado que temos que ter com o nosso pensamento. O nosso pensamento está governando, está emitindo energias,
E se queremos energias melhores, é preciso emitir pensamentos melhores, palavras melhores, sentimentos melhores. E é cada um começando agora. Já estamos atrasados nisso. Precisamos sim cuidar muito para que haja esse estado de pacificação nos corações, nas consciências, e assim nós tenhamos mais tranquilidade. Vamos, no início dessa semana, então, vamos fazendo a nossa prece. Hoje vamos fazer nossa prece de Cáritas para iniciar a semana, e depois fazemos outras preces durante a nossa semana toda, se Deus quiser, Deus nos permitindo. Estaremos aqui amanhã com o estudo da obra do Livro dos Médiuns, né? Sempre às 8 horas da noite. Lembrando a vocês, aqueles que ainda não se inscreveram lá no canal do YouTube Marina Ferri, vão até lá, se inscrevam, não paga nada, bata aquele sininho para receber a notificação, porque isso é movimento, e assim eles consideram o trabalho como bom para manter ali. E nós sabemos que isso pode, toda essa nossa conversação, embora de forma tão coloquial como fazemos, são importantes. Tem os trechos todos que estamos lendo, os ensinamentos, que pode ajudar muitas criaturas a se reanimarem para a vida. Então vamos lá, no encerramento, dizendo simplesmente: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos. Cuidemos dos pensamentos, como cuidamos da higiene do corpo, diante das investidas do mal. E que Deus abençoe a todos e a luz se faça em todos os lares, hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.